É interessante que, até para falar para as crianças sobre o que significa alegria, alegria que vem temperada pelo conhecimento do mundo em que vivemos, alegria no meio das coisas que às vezes nos parecem tão escuras e tenebrosas, parece que vai ser algo muito difícil, mas não é. Não é porque Deus é muito claro na revelação. Ele não fez tudo isso para nos tornar miseráveis. Ele não nos criou para que experimentássemos uma vida de miséria. Pelo contrário, o que nós enfrentamos na vida vem dele e vem bem porque está nos ensinando e nos preparando para alguma coisa maior. Eu me referi a Lutero, que vivia aquela escravidão do medo de desagradar a Deus, da necessidade de alguma forma, ganhar de Deus o favor e o respeito. Me referi ao fato de que, às vezes, nós achamos que nos outros nós vamos encontrar também aquilo que precisamos, e nos escapa a verdade profunda de que a alegria no Senhor, ela é baseada em algo muito concreto. E o apóstolo Paulo, na Epístola de Filipenses, que é uma carta escrita para correção de uma igreja quase perfeita. Então ele escreve essa carta e ele repete várias vezes: amem uns aos outros, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem no Senhor, alegrem-se no Senhor, amem uns aos outros. E ele chega no meio da carta e ele dá o truco, aquele momento no qual ele bate no ponto onde ele queria chegar. E ele vira e fala: Euódia e Síntique, pensem concordemente, parem de brigar entre si. A carta para uma igreja quase perfeita, mas que precisava de um corretivo, porque não estava vivendo a alegria de Deus nos relacionamentos humanos. Devia ter alguma tensão acontecendo, não dá para ter, tem gente que diz Euódia e Síntique que eram duas mulheres que estavam brigando, não dá para ter certeza, um dos nomes pode ser tanto masculino quanto feminino, mas eram duas pessoas, irmãos preciosos da igreja que se desentendiam. Mas o caminho que ele segue para chegar nesse ponto de dizer, pensem concordemente, aprendam a ter comunhão com o outro no pensamento, o caminho que ele segue é o caminho de chamar a atenção da igreja para a necessidade de que o amor seja traduzido na alegria. Ele diz para eles basicamente o seguinte, é bem pessoal, é uma das cartas mais pessoais que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz assim, basicamente, a minha alegria quanto ao seu passado e a minha confiança, descanso quanto ao seu futuro, me provocam um profundo desejo de ver hoje o seu amor crescer mais e mais, de um modo distinto e com frutos específicos. Ele ancora, ele diz assim, a minha alegria porque no passado vocês foram quem foram, quem vocês foram comigo. E a minha confiança de que Deus vai conduzir as coisas para chegar onde Ele quer, faz com que eu me preocupe de hoje ver vocês experimentando um amor que cresce mais e mais em alegria. Completem a minha alegria, porque essa vai ser a alegria de vocês. Aprendam isso. De certa forma, vai aí o registro para o vídeo, o título do sermão seria Eu Quero Mais e Mais. E eu penso e escolhi esse título porque nós vivemos num mundo onde, quando nós pregamos o Evangelho, é comum fazer uma pequena apologia, quase que um pedido de desculpa. Dizer, olha, eu vou te apresentar o Evangelho, mas ele não é tão, assim, piegas quanto parece, não. Eu vou te apresentar o Evangelho, mas de uma forma diferente, ele vai ficar legal. Ou, de alguma forma, a gente diz assim, eu vou te apresentar o Evangelho e você vai ter que abrir mão de muita coisa, mas vai ter contrapartida. Quando, na verdade, a nossa apresentação do Evangelho precisa ser assim, eu não quero te dar menos, eu quero te dar mais. Eu não estou te falando de uma mensagem que traz menos vida, é mais vida. Não é menos beleza, é mais beleza. Eu estou te falando de uma situação na qual você vai ter que escolher se você quer ser rico com saúde ou pobre doente. E não como diz o ditado popular.
Eu estou falando de uma situação de mais e mais. E é interessante que Paulo diz, para vocês, o meu amor por vocês faz com que eu deseje mais e mais. Deixa eu ler para vocês o texto. Ele começa no versículo 3 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, e ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que eu me lembro de vós. Eu faço sempre com alegria súplicas por vocês nas minhas orações. Eu me lembro especialmente da sua cooperação no Evangelho, desde o começo, vocês têm sido meus parceiros, e eu estou certo de que aquele que começou essa obra boa em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É aquilo que eu falei, do passado e do presente. Aí ele vira e fala assim: aliás, é justo que eu pense assim de vocês, porque eu trago vocês no meu coração, quer seja nos momentos que eu estou experimentando as minhas algemas, quer seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque vocês têm sido participantes da graça comigo. Deus é a minha testemunha da saudade que eu tenho de vocês, nas ternas misericórdias de Cristo Jesus. E, assim, faço essa oração. Vocês vão notar que eu estou lendo com um pouquinho de adaptação em alguns dos termos. Não é por equivalência dinâmica, é porque eu estou tentando dar o que o original passa mais de tonalidade, que nos escapa às vezes aqui. Aqui, quando na sua Bíblia você vai ler, e também faço essa oração, na verdade, esse também está servindo a função de dizer, e consequentemente, portanto, desta arte, a minha oração é que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas boas e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aí ele vai continuar desenvolvendo todo o seu raciocínio para trazer os irmãos, e aí que ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele vai repetir de novo, alegrem-se, para mim não cansa e para vocês é bom ouvir, que vocês precisam se alegrar no Senhor. A chave que ele está oferecendo aqui é essa. Basicamente, quando ele começa, ele expressa essa franca e terna gratidão pelo passado. E, particularmente no caso dele, ele está falando dessa gratidão por causa da parceria do Evangelho e por causa da comunhão nos momentos críticos da vida. E essa é uma das primeiras coisas. Vocês querem experimentar uma alegria que vem de crescer mais e mais no amor a Deus e ao próximo? Uma libertação da escravidão para a vida por expressão? Sabe o que é a diferença de viver por necessidade e viver por expressão? Viver por necessidade é uma vida reativa. Tudo que eu faço, ou é reagindo às pessoas, ou reagindo às circunstâncias, ou tentando modificar ou alterar as pessoas e as circunstâncias para que eu consiga alguma coisa que eu acho que vai me trazer paz, realização, alegria. A vida por expressão é aquela que diz, por causa do que eu já tenho no coração, porque já tenho paz e alegria no coração, porque tenho amor para dar, eu expresso o que eu já tenho dentro. Então as pessoas não são, para mim, instrumentos para a minha própria gratificação. E Deus não é alguém que eu manipulo para tentar conseguir dele o que eu quero. Ele já me deu tudo o que eu preciso. Então hoje eu vivo por expressão. Eu não tenho dúvidas de que é óbvio para cada um de vocês a diferença que é viver por necessidade ou por expressão. A vida por necessidade é uma vida de escravidão. Por exemplo, se eu tiver necessidade de que você me admire, e eu souber que você não gosta de um certo assunto, o que eu vou fazer com esse assunto? Ou eu evito o assunto, ou eu tento te manipular para te convencer da minha posição para que você continue me aprovando a despeito desse assunto. Então, quem é que está dando as cartas? Quem é que está estabelecendo a agenda do jogo? Então, eu sou escravo de quem? De você. Agora, como escravo é difícil amar. Não é que é impossível, mas quando eu sou escravo de alguém, como é que eu evito o ressentimento que vem?
Poxa, se eu preciso ficar me alterando o tempo inteiro para que você goste de mim, eventualmente eu vou sentir o quê quanto a você? Aí um dia eu vou te matar do coração, porque você não vai acreditar. Eu vou virar para você e falar, por que você não me aceita do jeito que eu sou? Você vai falar, como é que é? Da onde está vindo isso? Agora, eu estou falando nós dois, porque se eu estivesse falando da gente, marido e mulher e tudo, ficava muito doído, né? Porque é geralmente nos relacionamentos mais íntimos que rola esse tipo de papo. Ah, eu queria que você me aceitasse como eu sou. Por que você não me aceita e não me admira? Você admira outras pessoas e não a mim. Isso daí acontece por quê? Porque a gente é escravo um do outro, em vez de viver por expressão. E aí a desaprovação de outro é como a desaprovação de Deus. Porque essa vida por necessidade, ela é idólatra. Ela coloca os outros em controle de algo que só Deus podia estar. E não é só Deus que às vezes a gente transforma num ídolo, porque a gente acha que a gente vai comprar o favor dele, e isso é manipulação. Ó, eu vou agir assim, assim, aí Deus é obrigado a me aceitar e me abençoar. Ó, se você fizer uma doação aí de não sei quantos milhões para a igreja, está garantida a sua entrada no céu. Está garantida. Aí é um jogo que a gente vai fazer com Deus, não é? Agora, a vida por expressão é aquela que parte da premissa de que Deus já me deu alguma coisa. Quando Paulo está falando com eles, ele começa dizendo, eu tenho franca e profunda gratidão, porque eu sei que estivemos juntos. Vocês souberam me amar nos momentos críticos, vocês souberam estar comigo, vocês souberam o que significava a verdadeira comunhão nos momentos críticos. Mas é interessante que ele põe essa qualificação. Num sentido, é uma expressão muito pessoal de gratidão. Eu amo vocês, tenho saudades de vocês, porque vocês estiveram junto comigo nas algemas e na defesa do Evangelho. Mas é óbvio que ele não está dizendo, vocês não têm problema nenhum em ter comunhão e vocês sabem viver por expressão. Ele não pode estar dizendo isso por causa do que ele vai falar ali. E nas nossas vidas, muitas vezes, começa o problema que a gente olha para o passado como? Qual que é a marca do nosso olhar para o passado? No histórico com as pessoas, como é que a gente olha para o passado? Ops, peguei. Geralmente a gente olha para o passado com ressentimento, com uma ponta de ressentimento. Os médicos oftalmos presentes, por favor, fechem os olhos. Pronto, é isso que voltei a ver. Vocês testemunharam um milagre. A gente olha para o passado, geralmente, com uma ponta de ressentimento. Como é que um casal olha para o passado? Eu estou completando 25 anos casado com a Adriana. Um presente que Deus me deu. Nesses 25 anos, ela tem sido bênção pura na minha vida. Mas se você me pedir para rapidamente, de cabeça, falar 10 momentos de grandíssima alegria, eu vou ter que pensar. Se você me perguntar 10 momentos que eu acho que fui machucado por ela, vem fácil. E entendam, ela é, depois de Deus, a minha vida. Mas sabe por que isso acontece? Porque a gente olha para o passado sempre pelos olhos de quem vive por necessidade. Nosso relacionamento com os ídolos é sempre ambíguo. Eu venero um ídolo, mas se ele é um ídolo, ele não pode me dar o que eu realmente preciso, certo? E o que eu sinto com quem se nega a me dar o que eu preciso? Ressentimento. Então, toda idolatria provoca ressentimento. Não tem jeito. O único que pode ser adorado e confiado sem ressentimento seria Deus. Mas a gente ainda consegue dar uma torcida nisso quando a gente pega e adora uma versão idólatra de Deus, como aquele que é o supridor das coisas que eu acho que preciso, em vez de olhar e entender que Ele já me deu
tudo que eu realmente preciso. Em vez de olhar para Ele com gratidão, eu olho para Ele com a expectativa de que Ele vai satisfazer alguma coisa que eu acho que eu preciso. Mas Paulo ali diz, meus irmãos, eu tenho profunda gratidão. E é justo que eu tenha esse sentimento com vocês, porque vocês têm sido parceiros, vocês têm sido meus companheiros, vocês têm sabido caminhar comigo, vocês têm me tratado de uma forma distinta. Vocês têm sabido andar comigo, aprender de mim. Mas quase que fica no ar. Ele está preparando uma armadilha. Porque o que fica no ar é, se vocês sabem ser assim comigo, por que vocês não conseguem ser uns com os outros? Mas por enquanto ele está falando do passado. E aí ele vira e fala assim, quanto ao seu futuro, eu descanso plenamente. Eu sei que Deus está fazendo uma obra em vocês, a obra é dele, não depende de vocês. E ele vai completar essa obra. Ele vai completar o que ele começou. Por bem ou por mal, você vai participar do processo e ele vai completar a obra que ele começou. Eu teria muita tranquilidade de dizer isso para vocês. Num âmbito bem pessoal. A gente tem caminhado junto, e vários de vocês aqui, por muitos anos. E eu posso tranquilamente repetir as palavras do apóstolo Paulo e dizer, eu tenho profunda gratidão, saudades, vontade de estar com vocês, porque vocês têm sido parceiros na vida da igreja, parceiros nos momentos de tribulação. Vocês têm sido companheiros. E eu também posso dizer, eu não tenho ansiedade quanto ao seu futuro. Eu sei o fim da história de cada um de vocês, que é meu irmão em Cristo. Quer saber? Algum de vocês gostaria de saber qual é o final da sua história, da sua vida? Alguém quer? Tá, então eu dou o genérico. Se ninguém quer saber específico, data e hora da sua morte, eu não sei. Não sei. Fazer profecia está cada vez mais perigoso. Mas eu sei onde é que tudo termina para você. Jesus vai olhar nos seus olhos e falar, bem-vinda, serva boa e fiel. Entra no descanso, está aqui a sua recompensa, está aqui o seu equipamento, está aqui a sua capacitação, e agora vai trabalhar para mim, expandir minha glória para o resto desse universo. Eu sei que esse é o final, mas é só o começo, né? É o final desse momento, mas é o começo. Então, existe descanso de que, a obra é de Cristo. Eu olho para você, Chico, e eu digo, quanto ao futuro eu estou descansado. De um jeito ou de outro, ele vai chegar onde Cristo quer. A mesma paz que eu tenho quanto ao passado. O gancho é no presente, né? E aí? E no presente, o que a gente faz? Agora, é o seguinte, quando eu falei por bem ou por mal a gente vai chegar onde Deus quer conduzir, o que isso significa em termos do presente? Que diferença faz? Se Deus vai fazer a obra de qualquer jeito, que diferença faz o que acontece hoje? Ué, muito simples. Você quer ir dançando, pulando e cantando de alegria, ou você quer ir arrastado, se debatendo, se ralando todo? Ele vai te levar onde ele quer. A escolha que você faz é de que jeito que vai ser hoje. Vai ser na marra ou vai ser no carinho, na alegria. Aí, quando Paulo está falando, ele diz, o que eu quero é ver vocês experimentando mais e mais. Hoje, experimentando um amor superabundante em conhecimento e percepção. Eu quero que vocês tenham olhos abertos e não vivam como crianças que não percebem as coisas, que vivem na ignorância. É lindo ver Deus trabalhando no coração dos meninos, das crianças, dos jovens da nossa igreja, que vão... É incrível olhar para algum deles e pensar que em breve eles vão ser pré-adolescentes, depois jovens. Isso empolga o coração. Eu digo para os pais dos pequenininhos, curte bastante, porque depois fica marmanjão que nem cadê os meus? Que nem esses dois aí. Mas é bom também quando chega nessa idade, porque vai virando cada vez mais irmão e companheiro da gente, em vez de filhinho.
Mas quando Paulo diz, eu anseio ver vocês experimentando mais e mais, um amor que superabunda, um amor que excede, ele especifica em conhecimento e percepção. Sabe o que acontece? Olha para esse mundo sem os olhos do amor e esse mundo não faz sentido nenhum. Porque se você olhar para esse mundo sem os olhos do amor, mas não quiser ter uma visão negativa, o máximo que você consegue é o otimismo. Não o otimismo que diz tudo vai dar certo. E você vai passar a sua vida procurando o pônei no meio do esterco. Ou então, você vai experimentar aquele pessimismo, para o qual muitos de nós oscilam em alguns momentos. E você vai olhar e falar, esse mundo não faz sentido. Eu sei que lá na frente Deus vai resolver tudo. Sei que lá no passado Jesus fez algo por mim. Mas hoje é só sofrimento. Hoje é só paulada. Hoje não vale a pena. Agora, se você olhar para o mundo pelos olhos do amor, você vai perceber coisas que não percebia antes. Você vai ver e conhecer coisas que não esperava. A gente está lá em Wittenberg-Lutherstadt, passa lá os dias da conferência, é gostoso ver os irmãos representando grupos, instituições reformadas do mundo todo, ver aquela celebração, até ver a cidade de Wittenberg em polvorosa. No último dia que estivemos lá, que era o dia antes, era o dia 30, logo antes do aniversário da reforma, a cidade inteira se transformou. Você sabia quem era turista e quem não era, porque os turistas estavam de roupa normal. Toda a população da cidade estava vestida de roupa de época. Eles prepararam por anos a celebração. Em todas as praças tinha acampamentos e o pessoal todinho vivendo como se vivia naquela época. Muito bacana. Muito bacana. E aí a gente sai de lá e vai para Berlim, que é uma cidade extremamente secularizada, talvez a segunda ou terceira cidade mais secular na Europa, Praga sendo a primeira. Totalmente secularizada. Viveu debaixo do comunismo por a grande parte da cidade por um bom tempo, mas mesmo a parte que não viveu. E passeando juntos, a gente chega perto do portão de Brandemburgo, que tem tantas alusões interessantes, tanta coisa que enche o coração. E, de repente, passando ali com a Adriana e com o Mauro, que encontrou conosco em Berlim, nós começamos a ouvir uma música, eu começo a prestar atenção e a música está falando de Jesus, da graça dele. Aí um bando de pessoas com microfone, equipamentos de som e tudo na frente do portão de Brandemburgo. A música tocando, e aí chega um rapaz no portão e convida todo mundo para vir e fazer ali uma dancinha, como se fosse aquelas ginásticas que fica o grupo inteiro. Parece que vai ser uma daquelas situações que a multidão toda começa a aparecer gente, faz um evento, mas não é, ele começa a chamar pessoas. Aí eu incentivei a Adriana, não vou mostrar o vídeo para ninguém, querida, fica tranquila. Incentivei a Adriana, vai lá, ela foi lá e eu filmei. Aí tá todo o pessoal lá se mexendo com a música, pé para cá, pé para lá, não sei o quê. E a música está falando da liberdade em Cristo. E eu já comecei a falar, que curioso. Aí termina e o cara chama todo mundo para se reunir e ele começa a pregar a Bíblia. É um evento evangelístico que estava sendo feito ali, naquele lugar, naquele dia, no dia da reforma, na frente do portão de Brandemburgo. Numa das cidades mais seculares que tem na Europa. E aquilo me arrepiou profundamente. Na hora eu fiz uma coisa que raramente faço, porque eu tendo a fugir desse tipo de coisa. Mas eu fiz uma transmissão live, falando do que estava acontecendo ali. Encantado. Eu fiz, e daí o Mauro fez, e a gente colocou isso daí online. Porque no meio das apreensões, quanto ao fato de que às vezes parece que o nosso testemunho não produz efeito, a gente descobre que a Igreja de Cristo não está sendo retida, que nos momentos em que parece que a coisa está mais escura, ela não está. Que a mensagem reformada tem se espalhado no mundo de uma forma onde pessoas estão experimentando verdadeira libertação e voltando para o Evangelho e para a Palavra de Deus, ainda 500 anos depois dos eventos que aconteceram na Europa. É o prazer e a alegria de ir para a Coreia
e conversando com pessoas que tinham contatos na Coreia do Norte, ouvir que com certeza existe uma igreja subterrânea na Coreia do Norte. E o dia que Deus derrubar aquela separação entre as duas Coreias e reestabelecer uma nação só, nós vamos descobrir milhares, quiçá milhões de irmãos e irmãs que resistiram aquele tempo todo lá, como aconteceu com a China. É a alegria de descobrir que a flor do Evangelho floresce nos lugares mais inesperados. Essa é uma percepção, essa é um conhecimento que só vem quando a gente experimenta um amor que quer mais e mais e mais em Cristo Jesus. Mas tem um pouco mais que Paulo fala aí. Nas poucas palavras que ele usa, ele descreve esse amor como um amor que sempre se manifesta em 3 coisas, sem as quais ele não é amor, ele é um simulacro. Esse é um amor que sempre se manifesta em excelência, sinceridade e pureza. Excelência porque ele não é o amor que diz, com amor qualquer coisinha dá. Mas ele procura o que é melhor. Ele é um amor que busca o que é mais real, o que é mais profundo, o que é mais verdadeiro. Ele é sincero, não tem nele qualquer manipulação. Ele é por expressão. E ele é puro. As motivações são puras. E quando as motivações são puras, o amor pode ser genuíno. E Paulo diz aí, eu quero que vocês experimentem mais e mais de um amor que se manifesta em excelência, sinceridade e pureza. E que se realize em verdadeiros frutos de justiça. É um amor que vai além dos sentimentos e produz em nós a transformação, que traz justiça para a vida, que traz frutos de justiça. O que são os frutos de justiça? Vocês acham que os frutos de justiça são as consequências dos julgamentos legais que você faz quando você alcança retidão na lei? É disso que está falando? Não! Os frutos da justiça satisfeita em Cristo. Os frutos, as consequências de que Deus satisfez em Cristo a sua justiça e nos libertou para nos tornarmos em Cristo justiça de Deus. É a respeito de mudança do nosso ser. E não do afinco com o qual nos atemos à lei. Esses são os verdadeiros frutos de justiça que glorificam a Deus. E é por isso que ele diz assim, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Deus, o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não é à toa que 1 capítulo e meio mais para frente, quando ele chega no X da questão e fala, Eódia e Sintique, parem de se desentender, que vocês estão desandando a massa, não é à toa que nessa hora o pessoal já está prontinho, em ponto de bala para ouvir e levar, até com carinho e gratidão, o corretivo. Porque ele começa nesses termos. E eu digo para vocês, eu tenho uma visão do que Deus está fazendo, ao redor do globo. É gozado falar isso, né? Ao redor do globo. Mas Deus está levantando e preparando o seu povo, como Ele está há muito tempo, desde o começo da história, mas tem coisas incríveis acontecendo e nós estamos ficando ao lado, sem perceber, sem aproveitar. Seremos beneficiários do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Mas só ser beneficiário no final não é o suficiente. Eu quero curtir o caminho todo. Eu quero experimentar mais e mais, desde já, o que Ele está fazendo. Eu quero lembrar que eu faço parte de uma família e de uma comunhão que é global. Eu quero lembrar que o meu comportamento hoje, as minhas dores hoje, as minhas frustrações, as coisas que eu experimento, elas são consequência de algo que eu já não sou. Podem ser até reais, mas que eu tenho algo maior,
para esperar para hoje e para amanhã. E eu tenho olhos bem abertos para entender o que Deus já fez. Qual é o contrário disso? Qual é a antípode disso? O outro lado, a outra face. A outra face é ingratidão quanto ao passado, medo quanto ao futuro e escravidão hoje. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para vocês, por razões muito parecidas com essas do apóstolo Paulo. Eu quero que nós experimentemos mais e mais do amor superabundante que termina na alegria. Vamos orar? Dá, Senhor, que essa seja a realidade que Teu Evangelho produz em nossas vidas. Cingidos do conhecimento, de que temos razão para gratidão, para confiança, quanto a tudo que fizestes, que temos descanso quanto ao fato de que vais completar a obra, produz em nós hoje frutos verdadeiros, percepção aguçada, paixão pelas coisas excelentes, o amor que cresce mais e mais e que se realiza na plenitude da nossa alegria e satisfação contigo. Dá isso pelo amor de Jesus Cristo, porque sozinhos não podemos nem começar essa transformação. Mas nos lembra sempre quem somos e quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém.